encerrada a narrativa dos fatos, o próximo item dentro da petição inicial é a parte que trata do direito, né? E aí o direito ele pode trazer, deve trazer, melhor dizendo, a legislação que resguarda, portanto, aquilo que está sendo narrado nos fatos, né? E pode trazer também alguma jurisprudência que trate sobre o assunto, o que a doutrina se pronuncia a respeito, né? Enfim, basicamente o direito ele vai trazer legislação, jurisprudência e doutrina, as fontes formais do direito, né? Eu particularmente acho que uma ação de divórcio é uma ação já bastante comum, corriqueira nos tribunais de maneira geral, né? E que num caso como esse, por exemplo, do nosso exemplo, que não existe muitas circunstâncias peculiares, que não exista algo muito extravagante, não há necessidade de se trazer um relato do direito extenso, trazendo uma série de jurisprudências e de manifestações da doutrina, porque como o divórcio já é reconhecido na legislação brasileira desde 77, já é algo que está pacificado, né? Ainda que a emenda constitucional que permite o divórcio direto seja de 2010, já são 10 anos de aplicação dessa emenda constitucional e que já está consolidado nos tribunais, né? Então, se não houver alguma circunstância peculiar, não há necessidade de uma extensão prolongada do direito. Especialmente porque, de novo, existe aquela ideia de que dá-me os fatos que eu te dou o direito. Ou seja, de que o juízo já conhece do direito, já conhece da jurisprudência, já conhece da doutrina. Então você não precisa trazer lá, elencar um rol vastíssimo de legislações, doutrinas e jurisprudências para dar o convencimento ao juiz, né? Eu sempre acho que o quanto mais simplificado, melhor será para as partes e também para a jurisdição, né? Então, aqui no exemplo, a gente traz a redação do artigo 266, parágrafo 6º da Constituição Federal, que foi o alterado pela Emenda Constitucional 66 de 2010, né? Que permite que o divórcio seja dissolvido que o casamento seja dissolvido através do divórcio, né? E ainda naquela esteira de que nós iniciamos a narrativa com a legislação maior e depois vamos afunilando para aquela mais específica, mais geral e depois a mais específica, depois da Constituição Federal vem o Código Civil, né? Que no artigo 1571 vai falar que o casamento válido pode se dissolver através do divórcio, né? Poderia trazer também alguns dispositivos aqui falando sobre a guarda, sobre o nome civil e etc. Mas vai de cada um, né? No nosso exemplo aqui, considerando a simplicidade do caso e a simplicidade da petição também, são só alguns exemplos de 2 artigos, um da Constituição e um da legislação civil, do que pode ser a narrativa do direito, né? Volto a dizer que você pode dizer, inclusive, que já não existe mais a necessidade daquele lapso temporal para se pedir o divórcio, né? Mas, mais uma vez, eu acho isso de relevância menor, né? Considerando que isso já está consolidado nos tribunais. E aí nós passamos para aquele que, assim como os fatos, é talvez o momento mais importante da petição, né? Os fatos você dá conhecimento ao juiz, por isso processo de conhecimento. E o pedido é aquilo que você quer, é o resultado final, é a pretensão em si da demanda jurisdicional. Então, portanto, é muitíssimo importante que se saiba pedir. Para tudo na vida, você tem que saber pedir. Se você pedir de maneira errada, você nunca vai alcançar aquilo que você quer, né? Então, portanto, os pedidos têm que ser muito bem redigidos, assim como os fatos. E eu volto a dizer, uma boa estrutura de pedidos é aquela que segue a ordem cronológica do processo, né? Aquela em que os atos processuais vão acontecendo e que você pede, portanto, na medida da sua realização. Então, a primeira coisa, assim como lá na estrutura da petição, se colocou a justiça gratuita como uma preliminar que precisa ser apreciada pelo juízo,
O primeiro pedido a ser proposto aqui, portanto, é o deferimento da gratuidade da justiça, né? Para que as partes fiquem isentas do pagamento das custas processuais. E aí, volto a dizer, se você inicia o seu pedido com um verbo, vá com o verbo até o fim. Se você inicia com um artigo, vá com um artigo até o fim, né? Isso é português, isso não é direito. Mas é uma forma de se redigir bem os seus pedidos, né? De ter um cuidado a mais no pedido. Então, o primeiro pedido aqui no nosso exemplo é deferir o benefício da justiça gratuita nos termos da declaração de hipossuficiência em anexo, que é aquele documentozinho essencial que pede a assistência da Defensoria Pública e, portanto, também a gratuidade da justiça, né? O juiz tem que se manifestar ou apreciar de alguma forma a justiça gratuita já no seu despacho inicial. Porque caso ele indefira a gratuidade da justiça, as partes têm que providenciar o recolhimento das guias, né, do valor devido e juntar no processo para que o juiz dê continuidade. Ou o juiz pode também dizer que vai se manifestar sobre a gratuidade num outro momento, quando ele tiver o convencimento da situação econômica das partes. Às vezes ele pode querer estabelecer o contraditório para só depois se manifestar se essas pessoas têm ou não condições de arcar com as custas processuais, né? Em seguida, a apreciação ou a manifestação de alguma forma da gratuidade da justiça, o juiz deve estabelecer o contraditório, né? Ele deve, portanto, citar a parte contrária para que ela se manifeste dentro do prazo legal, sob pena de revelia. Né? Então, portanto, o segundo pedido deve ser determinar a citação do requerido para, querendo, responder ao presente feito no prazo legal, sob pena de sofrer os efeitos da revelia, bem como acompanhá-la em todos os seus termos até a decisão final, ou seja, para que ele conteste a ação e que dê continuidade em todos os atos que forem necessários aí no trâmite dessa questão, né? Em seguida, no nosso caso, como existe ali um menor de idade envolvido, filho desse casal que pretende o divórcio, né? O juiz precisa, em algum momento da demanda, ouvir o Ministério Público, né? Porque o Ministério Público vai, inclusive, dizer se a guarda tá ok, se as regras da convivência proposta estão adequadas, se os alimentos foram ou não arbitrados. Ele vai proteger de alguma forma os direitos desse menor de idade, né? Então, o Ministério Público, ele é obrigatório aqui nessa demanda em razão dessa menoridade desse filho, né? E uma vez estabelecido o contraditório, ouvido o Ministério Público, o juiz pode pedir uma instrução processual, pode pedir uma audiência de instrução processual, né, que eu quero me referir, ou uma audiência de conciliação, enfim. Mas o que você quer é que ao final da demanda ele julgue procedente os pedidos, né, para que ele entenda pelo deferimento, então, de todos os pedidos que estão sendo propostos e que decrete a extinção do vínculo conjugal do casal através do divórcio, mandando expedir o competente mandado de averbação na certidão de casamento do cartório onde as partes contraíram o matrimônio, né? Então, o pedido em seguida pode ser julgar procedente os pedidos com a decretação do divórcio do casal, expedindo-se o competente mandado de averbação ao cartório responsável para que produza seus efeitos legais e a isenção de despesas para o autor por ser beneficiário da justiça gratuita, né? Considerando que já se requereu a justiça gratuita no momento anterior, essa averbação do divórcio na certidão de casamento e a expedição da certidão atualizada, ela deve ser gratuita, portanto, para essas partes, tendo em vista a gratuidade da justiça e a assistência da Defensoria Pública, né? Então, o que o juiz deve fazer é decretar o divórcio do casal e expedir o mandado, né? Por fim, considerando aí a litigiosidade da demanda, a Defensoria Pública costuma pedir também os ônus de sucumbência em favor do seu fundo de manutenção da Defensoria Pública, né? E aí, portanto, esse é o pedido final aí da questão. Como o fechamento em si da petição, se requer também
a produção de provas, né? Que num processo de divórcio pode ser a prova documental, principalmente, porque vai trazer a prova da certidão de casamento, da certidão de nascimento, da propriedade dos bens, se houverem, não é? Pode existir o depoimento das partes para que elas possam relatar, especialmente no que diz respeito à organização da convivência entre a família, ou então da aquisição dos bens, né? Pode-se requerer também uma perícia contábil, já se as partes divergirem quanto ao valor da avaliação dos bens, ou quanto à forma da partilha desses bens, ou quanto à confusão patrimonial existente, não é? Uma série de outras produções de provas que possam existir. Então, geralmente se diz: protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, ficando tudo desde logo requerido, bem como a todas as diligências que se fizerem necessárias ao bom andamento processual. Dá-se o valor da causa, aqui no exemplo de R$30.000, porque foi o valor avaliado do único bem objeto de partilha, não é? O valor da causa é o montante econômico que está sendo discutido dentro de uma ação de divórcio. Como não existe o arbitramento de alimentos entre os cônjuges, e não existe o arbitramento neste momento dos alimentos para o filho menor de idade, e o único bem objeto da partilha é este imóvel avaliado em R$30.000, portanto o valor da causa é equivalente ao imóvel. Se, por exemplo, não existisse bens nenhum a partilhar e não houvessem alimentos a serem arbitrados entre os cônjuges, portanto o valor da causa deveria ser o valor do salário mínimo, porque o salário mínimo é o mínimo existencial para qualquer coisa dentro do território nacional, não é? Se houvesse arbitramento de alimentos recíprocos entre os cônjuges, né? Uma coisa é arbitrar alimentos para os filhos menores de idade, cuja legitimidade na ação é divergente. Mas se eu quero arbitrar alimentos entre os cônjuges, essa obrigação alimentar em relação do parentesco havido entre eles, isso pode ser feito na ação de divórcio. E aí, o valor mensal dos alimentos devem ser multiplicados por 12, assim como nas ações de alimentos normais, não é? E somados ao valor do patrimônio. Deu para compreender? Se nós temos um patrimônio avaliado em X reais e está sendo requerido mais um outro percentual de salário de alimentos, os alimentos devem ser multiplicados por 12, assim como manda a lei de alimentos, e esse valor ser somado ao valor da universalidade do patrimônio, ok? Isso, portanto, vai dar o valor da causa. E aí o finalzinho é aquela redaçãozinha conhecida: nestes termos pede deferimento, local e data da petição, e quem assina ou o advogado ou o defensor público responsável. No nosso caso aqui, como somos um núcleo de assistência da Defensoria Pública, portanto, é a nossa defensora pública quem vai assinar essa petição, ok? Então, esses basicamente são os requisitos básicos para uma ação de divórcio litigioso, né? Eu sugiro vocês treinarem essa petição na atividade que está proposta lá no portal, até que a gente tenha um novo encontro na semana que vem, ok? Fiquem bem!